Olá, boa tarde. Sábado, 17 de julho, e nós juntos, 16h35, um pouquinho atrasado para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu, como a grande maioria sabe, passei por um procedimento cirúrgico, radioterápico, e agora eu estou aqui um pouquinho fora do padrão normal, né? Eu ainda estou me convalescendo e espero que nós possamos fazer a nossa tarde de estudo tão proveitosa e com as bênçãos da espiritualidade amiga, como todas as semanas e especialmente, quem sabe, com mais aprendizado. Já estamos quase, vamos aguardar um pouquinho o John chegar, que vai fazer aula conosco. Nós estudamos então, só lembrando, o Livro dos Médiuns, essa edição, e eu já vou aceitar aqui a solicitação do John. Então, John, bem-vindo. Oiê, Oiê, bem-vindo. tudo bem? Tudo bem. Oi, Lica. Hoje é estudo, bem-vindo. Bem-vinda. Então, nossa tarde, como eu estava dizendo, estou aqui no meu ambiente de recuperação, bem quietinha, estudando, fazendo a nossa aula de hoje. Nós, assim, só fazendo uma retrospectiva, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 5, a abordagem é sobre as manifestações de lançamento de objeto, de aportar objeto, e falando sobre os aportes, no capítulo 5, que fala das manifestações espontâneas. Nós vamos ler hoje o item 99, que é uma abordagem sobre a manifestação do Erasto, que ele falava. Foi uma entrevista feita por Kardec com o espírito que se identificou como Erasto e que ele era o mentor da médium que deu as manifestações, explicando um pouquinho sobre como é que esses objetos eram transportados de um lado para o outro através da energia do fluido vital dos médiums, certo? Então, nós vamos hoje entrar no item 99 do capítulo 5. Mas antes disso, acho que já podemos começar, né, John? Vamos começar com uma leitura rápida do Evangelho. Vou abrir o Evangelho aqui para a gente fazer. Guardar-se da avareza, do capítulo 16, diz aqui o Evangelho para nós hoje. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu o juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois, por maior a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. Em seguida, contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujas terras produziam extraordinariamente. Então ele refletia: que farei? Pois não tenho de guardar toda a minha colheita. Eis o que farei. Derrubarei meus celeiros e irei construí-los maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens muitos bens em reserva para os vários anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite tua alma será reclamada. Então, o que servirá aquilo que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si mesmo, mas que não é rico diante de Deus. Isso está na passagem marcada por Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21.
Pois então, o que nos diz essa passagem? Que nós devemos fruir daquilo que nos é ofertado, das nossas benesses, com cautela, resultado do nosso trabalho, porque nós não sabemos o dia de retorno. E aí, não adianta querer ter, guardar, porque, como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. É um ensinamento, é uma passagem para que a gente saiba viver, saiba aproveitar, conviver e buscar essa oportunidade para o nosso aprendizado. E porque amanhã, quiçá, não sabemos onde estaremos, se ainda aqui ou já retornando a casa, a pátria espiritual. Certo, John? Algum comentário sobre o Evangelho? Não, vamos deixar isso para o interior de cada um. Só vou pedir para você fixar o comentário ali. Por conta do número da aula, né? Que o pessoal não se perde. E acho que dá para dar início aí aos nossos estudos de hoje. Então, pronto. Vamos começar. O item que nós estamos aqui voltando, capítulo 5, parte 2, item 99, das manifestações espontâneas, falando sobre a abordagem do o transporte de objetos, certo? E aqui nos diz, esse fenômeno tem outra característica bastante singular. Certos médiums não o obtêm senão em estado sonambúlico. Isso se explica facilmente. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos fenômenos de aportamento dos objetos dos quais fomos testemunhas. As questões a seguir foram dirigidas ao espírito que os produziu. Nas suas respostas, às vezes, se ressentem de suas limitações. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que completou com observação bastante judiciosas. Um é artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois prova que não basta ser espírito para compreender tudo. Bom, aqui o que ele nos faz o enunciado do estudo de hoje, que é exatamente o que Kardec fez. À época, durante seus estudos e durante a concepção dos registros que ele fazia para o Livro dos Médiuns, ele aproveitava as manifestações, registrava e aí ainda fazia alguma pesquisa, alguma oportunidade de comparar sempre para outros espíritos. E nessas respostas que nós vamos fazer nesse diálogo, além do espírito que respondeu, ele questionou ao Erasto. Então, nós vamos ter um diálogo entre as perguntas encarnadas e dois espíritos fazendo comentários sobre a mesma questão, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta. O senhor poderia, lhe pedimos, nos dizer por que os fenômenos de aporte que produz são feitos somente durante o sono magnético do jovem? A resposta é: isso está ligado à natureza do médium. Oi? Eu ia responder igual na semana passada. Então responda. Perdão, John, falhei. Isso está ligado à natureza do médium. Os fatos que produzo quando meu médium está adormecido, eu também poderia produzir no estado de vigília com um outro médium. Algum comentário? Ele falou meu médium, né? Você viu o detalhe? Pois é, ou seja, ele já tem, assim, a relação é tão direta que ele já se sente vinculado. Eu acredito que talvez não tenha sido no meu de apropriação, mas de vínculo. Vamos lá. Por que faz esperar tanto tempo para aportar os objetos e por que excita a cobiça do médium, provocando seu desejo de obter o objeto prometido? Aqui, antes de você ler, parece que havia uma consulta, assim, tipo uma pergunta ao médium e o médium pedindo ao espírito um objeto em especial. Vamos lá. Esse tempo me é necessário para preparar os fluidos que servem à sua realização.
Quanto à excitação, na maioria das vezes, é apenas para divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Essa observação ali é bem interessante. Leia a observação que Erasto faz, porque o espírito que responde entra naquilo que a gente tem que ter o cuidado, que não seja a comunicação com o plano espiritual uma brincadeira. Vamos lá, o que Erasto diz que ele é o mais sábio. Pode ler a observação, mãe. O espírito que respondeu não sabe mais que isso. Ele não se dá conta do motivo da excitação da cobiça, que ele incita instintivamente sem compreender-lhe o efeito. Pensa que diverte quando, na realidade, provoca sem saber uma maior emissão de fluido. Essa é uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Nossa, esse comentário dele eu achei interessante, porque, como foi colocado ali, a emissão do fluido é maior. O cansaço do médium é 3 vezes maior, né? Nesse momento. E outra coisa, quando ele coloca aqui, eu gostaria de fazer um adendo nessa fala, quando ele coloca sonambúlico, ele é tanto no estado de sonambulismo mesmo, porque ele não está falando somente disso. A tradução do francês, o sonambúlico é também como se fosse o sono acordado, o transe. O transe, né? Não é o Médiuns sonâmbulo que a gente vê que daquele que vai dorme e vai sai assim, caminhar. não é Não, esse. não é Isso o aí sonâmbulo terapêutico ou o sonâmbulo psiquiátrico, né? Isso, o sonâmbulo é quando é o transe mediúnico que a gente chama, né? Só que quando ele fala que da excitação da cobiça e tudo mais, por conta da conduta que ele tem com aquele médium ali, ele despende uma energia assim, ó, gigantesca. Então, é por isso que ele está querendo dizer também o comentário dele. Então, beleza. Vamos para o item 3, então, do quesito 99. A produção do fenômeno está relacionada à natureza especial do médium e ele poderia ser produzido por outros médios com maior facilidade e prontidão? A produção está ligada à natureza do médium. Só se pode produzi-lo com naturezas correspondentes. Quanto à prontidão, o hábito que construímos correspondendo-nos frequentemente com o mesmo médium nos é de grande auxílio. Então, o que ele nos diz aí, que cada médium tem os limites em razão do seu fluido, né? Porque a natureza corresponde à prontidão, o hábito, ou seja, tem que haver um vínculo, né? Uma manifestação espiritual, um procedimento carece de uma manifestação de um transporte, o procedimento de transporte e de aparição de objetos depende de uma relação entre o médium e o espírito que se manifesta. Tem algum comentário, John? Mediunidade é energia. É energia, né? Digamos que a mediunidade é a energia, que é esse fluido. Quem não tem fluido, não tem mediunidade. Quem tem fluido, tem mediunidade. E aí a gente percebe o tamanho do fluido. Fluido mais alto, mais forte, mediunidade maior, mais ostensiva. Menos fluido, né? Mediunidades menores. Então, tudo é mediunidade. E para você ter uma materialização, ou simplesmente, que não deixa de ser uma materialização, mas o arremessar objetos e tal, precisa ter uma afinidade, não somente o médium com o espírito, mas a intenção. Se eu tenho intenção de fazer uma manifestação espiritual, provar que existem espíritos e usar isso como um circo, digamos assim, espíritos se aproximarão de mim com o mesmo intuito, certo? Então, assim, é muito por essa afinidade. E não acontece assim, bom, pronto, vou movimentar objetos e cobrar, e aparece o espírito que quer fazer a mesma coisa. Não. É uma afinidade. Só se cria afinidade quem tem intimidade. É a convivência do espírito com o médium, é a troca. O espírito, ele analisa
aquele médium durante muito tempo. Ele sabe a Verdade. hora que acorda, a hora que dorme, o que que pensa, o que que faz. Entende? É por isso que a conduta é imprescindível. A conduta do médium é por conta desses espíritos que são afins, né? Exato. E aí vem a próxima pergunta, que eu acho que vai explicar um pouquinho exatamente a conduta do médium e a conduta do grupo em que isso está se processando. Ou seja, numa reunião com vários médiums, como isso se dá? Porque ele diz assim: as pessoas presentes influenciam de alguma maneira. Ele diz: quando há incredulidade, oposição, isso pode atrapalhar bastante. Gostamos muito de fazer nossas experiências com os que creem e com as pessoas versadas em espiritismo, mas não quero dizer que com isso que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Isso é uma coisa que até vou eu responder, eu que respondi direto, John, porque é um tema que me mexe muito comigo, a falta de fé, a falta de crença. Eu queria que você fizesse esse comentário direto. Eu vou ser bem sincero. Gente, falta de fé, para falar bem a verdade, até os próprios apóstolos de Jesus tinham. Até os próprios apóstolos de Jesus tinham. E eu trago pontual e eu falo, e eu sei o que eu estou falando. Estou falando por experiência, não por achismo. Que Pedro, né? Eu sempre falo de Pedro, todo mundo sabe, eu tenho um carinho muito grande por esse Tu apóstolo. estuda a vida dele direto, né? Muito, eu estudo muito a vida de Pedro, porque Pedro, qual foi a frase relacionada à fé que Jesus falou a Pedro, né? É homem de pouca fé. E o que Pedro falou para Jesus? Mestre, eu creio, mas aumenta a minha fé. E nós vivemos muito a gente vive muito nessa história que eu falo que a gente até acredita, mas a gente precisa que aumente a nossa fé. E aí isso faz com que nós entremos dentro das casas espíritas para ver comprovações que os espíritos existem. E não para buscar conhecimento. E não para buscar auto-melhoramento. Nós É uma chegamos dentro das casas espíritas e a gente só não fala a frase, mas está aqui dentro. Senhor, eu creio, tá? Beleza. Existem espíritos? Acredito. Mas tu vai ter que me mostrar. É mais ou e a menos isso. gente E a gente faz isso com muita frequência e em várias situações. Eu já me deparei em várias casas que a gente já se fez presente, já trabalhou, já frequentou. Há muito aquela coisa, será que é verdade que é o espírito que está se manifestando ou a pessoa está fingindo? Isso é uma coisa muito frequente, até porque somos seres humanos. Nós estamos aqui em aprendizado. Da mesma forma que aquele que frequenta vai ali e tem essa dúvida, a gente sabe que tem pessoas que, por terem uma mediunidade, se empolgam com essa mediunidade, se encantam e em determinados momentos, como o telefone toca de lá para cá e não tem manifestação, há uma, como a gente diz, a pessoa fala por si só, como se estivesse falando pelo espírito. Quase assim um fingimento. Como ele diz aqui no estudo do livro, me fugiu o termo. A gente já estudou isso, que são as teorias não é alucinação, do charlatanismo. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muita seriedade. E o que ele diz? Os espíritos, às vezes, não precisam do médium, daquele médium que está ali, mas alguém ao redor com mediunidade capaz de doar o fluido, é capaz de processar essa transferência energética de materialização de um produto para outro, que nós estamos aqui lembrando. Nós estamos falando da mediunidade, do efeito físico de transporte de objetos, certo? Então, é com esse tema, a gente precisa ter muito claro isso para que não haja um processo de confusão. E eu vou fazer a quinta pergunta que diz: onde? Se nós estamos falando de objeto, agora ele vai fazer uma pergunta. Onde o senhor apanha
as flores e os bombons que trouxe? É tua resposta. As flores eu as apanho nos jardins, onde me agradem. E os bombons, o vendedor deve ter percebido a falta deles. Eu os pego onde quero. O vendedor não percebeu nada, porque coloquei outros no lugar. Isso, gente, esse parágrafo, ele é bem complicado, tá? Porque lendo assim, dá um nó, realmente, tá? Mas calma, que nem tudo está perdido. Você quer explicar, mãe? Quer que eu explique? Eu quero, antes de você explicar, lembrar o comentário aqui, Luz em Nós, dizendo que é verdade, nós desconfiamos de tudo. É muito difícil identificar a mediunidade, animismo e charlatanismo, principalmente quando não conhecemos o médium. Isso eu não sei quem está nesse É a perfil. Luciana, foi a Luciana. Ah, é a Luciana? Uhum. Isso é uma situação muito frequente, Luciana. A gente precisa ter cuidado. E o que, que a gente pede? Fé, confiança, porque aquele que estiver fingindo, ele vai ser desmascarado, hora ou outra. A gente precisa ter a fé raciocinada, uma postura de uma conduta reta e procurar também, se começa a desconfiar, verifica a conduta daquela pessoa e ouve com certa cautela, certo? Vamos lá, então. Agora você falando sobre as flores. O que ele diz? As flores, ele vai lá no jardim. E o bombom, ele traz aquele, mas põe outro na cesta para que o dono do bombom não sinta o seu sumiço e não se espante com o sumiço. Explica para nós. Sim. Que barulho tem aí que está te incomodando? Aqui na vizinha tá muito alto, muito alto. Quando ele fala aqui, até antes de entrar, quero falar, Luciana, se você estiver preparada aí, estiver tranquila, quiser entrar na aula para participar com a gente, pode entrar, viu? Pode, avisa aí nos comentários que a mãe manda o convite. Eu vou até mandar o convite. Se você quiser, você participa. Se Isso, não, aí você entra e participa com a gente. A gente sente falta de mais pessoas aqui comentando, então pode se mandar o você convite. topar, aceite o convite. Vamos lá. Eu vou reler a frase porque eu tô ouvindo um barulho que tá me incomodando. Você não quer pôr telefone? Quando ele fala ali sobre os bombons, e os bombons, a gente parar para analisar, e eu preciso trazer isso, porque senão é uma questão que passa e a gente não percebe a magnitude de informações que existe nele. Preste atenção. E os bombons? O vendedor deve ter percebido a falta deles. Ele falou, eu os pego onde quero. O vendedor não percebeu nada porque coloquei outros no lugar. Se a gente parar para pensar somente com essa cabeça aqui, a gente vai falar, então eu não precisava nem ter pego, né, do cara que está vendendo, era só simplesmente materializar. Como é que ele substituiu? Então não precisaria, certo? O que foi colocado aqui? O seguinte, Explica. o nome disso é plasmar a matéria. O espírito olhou, focou, fotografou a imagem e Explica retirou. isso de fotografar para nós. Tá bom, se arruma lá que entra com a gente. O espírito, quando vê, por exemplo, esta garrafa d'água, e ele quer materializar uma garrafa d'água, ele não vai fazer a tua garrafa sumir. Bum, sumiu. Não. Ele vai tirar uma cópia mental, um PDF daquilo ali, digamos assim, e vai plasmar, vai fazer se tornar matéria a partir daquilo ali. Mas por que que ele falou que não percebeu porque eu deixei outros no lugar? Foi a forma mais fácil que ele teve de colocar que aquilo foi simplesmente plasmado e não somente materializado. Exato, exato, porque é uma situação que nos mostra que a espiritualidade ela não depende do fluido nosso encarnado, a nossa necessidade fluídica ela é mais densa, ela é mais pobre que a densidade superior. John, bote uns fone. Que senão você não vai... Segue o baile que eu já chego. Tá, faz isso. Então, nós estamos trabalhando com
nós vivemos na Terra com uma densidade muito mais pesada, mais densa. A espiritualidade, o plano etéreo, ele é mais fluídico, de maior percepção. Então, há uma capacidade pelo espírito, claro que não é qualquer espírito que materializa, isso é o que nós estamos estudando, e depende da mediunidade daquele que permite isso. Então, ele consegue fazer com que se materialize a situação. Mais para frente, nós iremos estudar, tem algumas perguntas que são bastante dirigidas nesse caminho para que nós esclarecemos essa situação. Tudo bem? Vamos lá. O John deve estar entrando, eu vou ler, então, o item falando sobre os anéis. Então, a sequência é sobre os produtos que materializam. Já os anéis têm certo valor. Onde os pegou? Então, isso significa que, além de flores, além de bombons, foram materializados naquela região, naquela reunião mediúnica, e ainda anéis, peças. Está se falando em joias. Nós temos que lembrar que naquela época não tinha bijuteria do jeito que a gente tem hoje. Então, ele está se falando de peças valiosas. Isso não prejudicou aqueles de quem o tirou, ou seja, o espírito não furtou de alguém aquela joia que postou na mesa. O que diz o espírito na resposta a André Luiz? Eu peguei em lugares desconhecidos de todos e de maneira que ninguém pudesse sofrer nenhum prejuízo. Ou seja, isso, melhorou, né? Isso. Então, aqui, John, a pergunta 7 é sobre o item dos anéis que apareceram. Oi, Gracinha, boa tarde. Então, ele está falando Já sobre estava os sentindo anéis falta que da foram... Dona Gracinha. Estava com falta dela, né? Uhum. Sobre a materialização dos anéis, certo? E ele disse que não pegou em lugar desconhecido e que ninguém pudesse. Eu gostaria que você lesse a observação do Erasto e comentasse para nós. Lê o comentário? Leia a observação de Erasto Tá. no item 7 Tá, já achei. do nosso. É o subitem 7 do item 99 do capítulo 5, Dona Gracinha, que entrou agora. Vamos lá. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, em razão dos limites de capacidade do espírito que respondeu. Um prejuízo real pode sim ter sido causado, mas o espírito não quis se passar por alguém que tivesse roubado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma, do mesmo valor, por consequência de se um espírito tivesse a faculdade de substituir objeto por outro, semelhante ao que ele toma, não havendo motivo para pegá-lo, pois poderia dar aquele que serve de substituto. O comentário que eu fiz anteriormente, né? Não teria uma lógica. É o que ele também, disse. Uma outra interpretação que eu acredito que hoje, né? Estou falando de... a minha fala vai parecer que eu estou desdizendo o que ele disse, mas não é. Presta atenção. A resposta do Espírito na questão 7 foi: eu peguei de lugares desconhecidos de todos e de maneira que ninguém pudesse sofrer nenhum prejuízo. Muitas pessoas, gente, são enterradas com joias, tá? Muitas Começa por aí. pessoas são enterradas com joias. Então, assim, os próprios espíritos esclareceram isso de uma forma que é comum, era realmente comum aparecer. E também um outro recado é que existe um ditado popular que diz, assumir um objeto, alguma coisa assim, e a pessoa fala, isso é coisa de saci, né? Já ouviu falar esse Antigamente tinha muito isso. Isso. E a gente trazendo para um raciocínio, assim, existe sim a desmaterialização de objetos pelos espíritos brincalhões, mas não é também tão simples, né? O espírito vai falar, ai, que legal essa chave, vou pegar para mim. Não é assim. Precisa ter toda essa conexão, precisa ter um objetivo também. Nada acontece por acaso, né?
Exatamente. Então, lembrando aqui, como ele está nos explicando sobre esse transporte, se desaparece e reaparece, exatamente isso, de peças, ele estava explicando para Kardec aqueles fatos que foram relatados do transporte e materialização de objetos, certo? E aí ele nos mostra uma coisa bastante interessante, que ele diz na observação do Erasto. Ô, Luciana, estou lhe chamando. Então, o que ele está nos mostrando é que eles não. Se fosse. Bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom É, tê-la conosco. é um prazer tê-la aqui. Nós estamos, então, só para lhe posicionar, eu vou terminar o comentário da questão 7 do item 99, certo? Falando sobre a materialização em que os espíritos não dependem de não dependem de pegar de alguém ou deixar outro no lugar. Eles pegam o modelo e entregam, porque senão eles poderiam entregar qualquer um. É isso que ele nos explica. Você quer começar conosco, Luciana, lendo a pergunta do item 8, então? Deixa eu me achar aqui. Então eu leio. Qual é o capítulo? Cesuane, que vocês estão? Capítulo 5, questão 99. Deixa eu me achar. Enquanto você se acha, eu vou conversando com o John. Nós estamos lendo a pergunta 8 do item 99. Aí vem uma pergunta interessante. Se eles não precisam se pegar, furtar de ninguém, vem a pergunta que o André Luiz fez para o espírito. É possível trazer flores de outro planeta? A resposta, John, a resposta e o comentário de Erasto, para daí nós fecharmos o bate-bola com a Luciana. A resposta foi não. Isso não é possível para mim. Aí tem ali, entre aspas, né, Erasto, outros espíritos teriam esse poder? Ele fala que não. Isso não é possível, em razão da diferença de meio ambiente. Então, o que nós podemos compreender daí, que é naquela linha de que a vibração, a densidade do plano superior da Terra, o plano espiritual da Terra, com o plano encarnado da Terra, eles têm uma afinidade ímpar. E o espírito, os outros planetas têm outras vibrações. Então, por isso, não viria flores de outro planeta, e sim as flores teriam que ser de algo no planeta Terra. Tem algum comentário, Luciana? Não, tá tranquilo. Então, já se achou? Vocês estão no item 99, é isso? Isso. E aí ele é dividido em algumas perguntas. Nós estamos na pergunta 9 do item 99, tudo bem? Tá. Tá, eu achei. Achaste? Achei. Podereis esses vocês já responderam, não é isso? Então a gente vai para o 10, é assim? Não, agora tu vais fazer a 9. Só que vamos fazer o seguinte: tem gente que não te conhece, Luciana. Conte para nós um pouquinho de você. Por que nós convidamos a Luciana? Quem é a Luciana que está conosco aqui? Vamos fazer a recepção, né? Tá bom, boa tarde para os amigos todos. Eu sou Luciana, de Maceió, do perfil Luz em Nós. E assim como vocês, uso o Instagram para divulgar a doutrina espírita. O John já esteve comigo lá no perfil Luz em Nós, foi um prazer, foi uma live muito satisfatória, foi excelente. Me emocionei bastante. E também participo junto com os amigos do perfil Papo de Espírita. E tanto o John como a Cesuane são nossos convidados nos nossos perfis. E é isso. Perfeito. Nós fazemos parte da egrégora de luz criada pela pandemia. A temática do nosso trabalho está ligada à doutrina espírita.
É Eu isso. estava dizendo aí, dei um pipoquinho na tua internet, que nós todos fazemos parte da egrégora de luz que a Isso. pandemia criou. É verdade. É isso mesmo, Zezuane. E a gente só vai percebendo essa grandiosidade depois, né? Porque, como vocês, o meu perfil, o perfil Papo de Espírita, que é do Alonso que eu participo, e de tantos outros amigos, surgiu na pandemia, né? Porque o meu era mais voltado para coisas pessoais, coisas tolas, né? E aí foi surgindo a necessidade de dar um outro enfoque para isso, de levar de fato conteúdo para as pessoas, coisas que pudessem fazer a diferença. E aí realmente nós fazemos parte dessa egrégora de luz para levar um pouquinho de conhecimento, de amor do Evangelho de Jesus para as pessoas. Então, vamos seguir no nosso propósito de hoje, que é o livro dos médiuns, e eu convido você para ler o item 9, então, da pergunta 99. Vamos lá. Poderias transpor flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde o momento que estejam na Terra, eu posso. Item Veja, 10. é, é, Vocês, é ou vocês querem exatamente aquilo que a gente comentar? veja que é exatamente aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, porque a gente faz uma pergunta e comenta, faz uma pergunta e comenta, e essa pergunta nós tínhamos dito exatamente sobre as densidades da Terra, do fluido do planeta Terra e do plano espiritual também é vinculado. De outro planeta teria uma outra fluidez que não permite essa migração. John, a pergunta 10 é sua. Os objetos que você aportou. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Os objetos que você aportou, poderia fazê-los desaparecer e devolvê-los? E a resposta foi: assim como os trouxe, posso devolvê-los, se eu quiser. E o que É você aquela comenta para história, nós? né? É aquela história de, isso é coisa de saci. Muita gente ouviu isso na infância. E a gente sabe que são espíritos brincalhões. São espíritos brincalhões mesmo. E aqui em casa já tivemos essa experiência, né, mãe? De um boneco que estava num lugar, ele simplesmente ir para outro lugar e ninguém mexeu. Assim, porque como nós, dentro da nossa casa, tem a casa espírita, a movimentação dos espíritos aqui é muito grande. Isso é bom? Não, não é bom. Porque eu vivo mais tempo cansado do que bem, né? Como se diz. Mas é muito satisfatório porque quando a gente estuda um livro desse, a gente começa a perceber, opa, isso não está somente nos livros. Isso é uma realidade. Né, mãe? Exatamente. O item 11, Luciana, pode ler para nós? Sim. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade, um embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade, quando para isso temos permissão. Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir esses efeitos sem estarmos para isso autorizados. Nota de Erasto. Não quero admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. Bom, aqui tem uma coisa que a gente que vale dar uma analisada em cima do que o espírito estava respondendo para Kardec. Porque o que Kardec diz? Qual é o problema para ele? E aí o espírito já joga para um terceiro, né? Se ele for autorizado. E o Erasto, que é, então, o sábio, lembra, nós estamos falando aqui com a entrevista de Kardec com dois espíritos. O primeiro, aquele que estava fazendo manifestações com transporte de objeto através da mediunidade daquela pessoa naquela casa em Paris, naquele período. E aí veio o Erasto, que já era um espírito mais evoluído, que estava dando assistência, e ele diz o seguinte,
o embaraço que ele joga para um terceiro, ou seja, um superior. E o Horácio diz, ele não quer admitir a dificuldade, o esforço. Ele não queria, inclusive, despender esse esforço se ele fosse provocado a repetir. Pelo menos esse é o meu entendimento. Alguém de vocês tem outro entendimento? Eu acredito que quando ele coloca que ele não quer admitir que é dificultosa, embora seja uma vez que é forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. Ele estava, na realidade, tentando tirar uma responsabilidade dele ali, né? Porque, ainda mais como ele tinha colocado ela em cima, na outra questão, ele não quis dizer que foi realmente um furto de um objeto, por exemplo. Aqui foi mais uma manobra utilizada por ele. E trazendo essa parte de autorização, gente, autorizados, todos nós, dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes, absolutamente todos nós, temos um espírito protetor. Todos nós temos um mentor espiritual. Às vezes, existe realmente essa autorização para que, de alguma forma, aquele espírito chame atenção, porque vai ter um resultado inteligente, vai ter um resultado necessário. Então, precisa, às vezes, de autorização. Mas, como ele mesmo colocou, nem sempre nós estamos em uma vibração tão positiva a ponto do nosso mentor conseguir fazer esse filtro da autorização ou não. E eu acredito, assim, também, que quando nós não estamos em uma boa vibração e chegam esses brincalhões, não passa de um chamar atenção. Porque, às vezes, é um susto que a pessoa leva que bota a pessoa na linha de novo. Ele confirma aqui na pergunta seguinte, John, que eu vou ler e aí vou passar para a Luciana comentar. Ele diz assim, quais são as dificuldades que encontra? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. O que você entende disso para trazer para nós, Luciana? Bom, para qualquer manifestação mediúnica, tem que existir o contato, né? O intercâmbio entre o médium e o espírito comunicante. Então, essa dificuldade que ele diz é da manifestação. Nem todo médium ele vai ter essa predisposição de ceder a esse fluido para que ele faça esse movimento de transporte. É assim que eu entendo. Não sei se vocês têm alguma outra consideração a fazer. Eu concordo contigo, é exatamente essa vibração. Eu acho que isso nos ensina também, e depois eu passo para você, John, para fazer uma análise dessa linha de entendimento. Esse alerta mostra que para fazer a transferência de objetos tem que ter, o que ele diz? Disposição fluídica. Se ela não for uma disposição no nível que eles precisam, ele vem dizer, a má disposição fluídica pode impedi-lo. E aí, isso nos alerta para a nossa conduta com relação à nossa vibração. Se nós estivermos vibrando numa energia produtiva, nós teremos manifestações e teremos, especialmente no momento que a gente se dedica numa casa espírita para estudar ou para fazer doutrinação ou por aquele momento. A nossa postura, ela colabora ou pode vir a atrapalhar. É um grande alerta aqui posto para nossa reflexão. Comentário seu, John? Nós precisamos lembrar, gente, que eu sempre gosto de trazer isso aqui, não é somente um livro, isso daqui é uma realidade que está escrito aqui, né? Deixa eu tirar, acho que parou o barulho lá fora. Parou. Quando ele coloca aqui que nenhuma além da má disposição, o que é uma má disposição? Quando eu acordo, eu não estou muito bem disposto hoje, ou seja, não tô muito alinhado, não estou me sentindo muito bem, né? E existe aqui algumas linhas de má disposição que podem ser colocadas, que é a má disposição do médium, às vezes o médium que não sabe que tem mediunidade, não está preparado para aqueles fenômenos, né? Existe
o médium que está muito bem encaminhado, está alinhado, está tendo uma vida ali de auto-melhoria, e o espírito quer fazer zombaria, quer fazer brincadeira. Então, o espírito interpreta aquilo também como uma energia fluídica, uma má disposição. O médium não está na minha linha, eu quero fazer, mas ele não está querendo entrar na minha, né? E por isso que ele coloca que podem nos ser contrárias, ou seja, é contrária à vontade do espírito. E eu gosto de trazer isso um grande exemplo. Eu fui em uma casa espírita, que o fato de eu ter a clarividência faz com que eu observe o lado espiritual das casas. E eu estava vendo o trabalho dos espíritos. E eu fofoco com a mãe, né? Às vezes a gente vai nos lugares e eu fico falando no ouvido dela, mas eu estou contando o que está acontecendo. E eu vi que tinha pessoas que estavam lá com aquelas desconfianças, outras com medo e outras com... E os espíritos, eles estavam divididos em grupos. Grupos de 6 espíritos, eu contei. Que tinha aquelas pessoas que iam, que tinha mediunidade e estavam desconfiando e tal. E eles faziam uma barreira naquela energia, para que aquela energia não irradiasse para todos. E às vezes a gente para pensar, mas fulano tá na casa do espírito, tá atrapalhando. Não, vamos fazer o nosso, que os espíritos sabem muito bem como conduzir as situações lá dentro. Exato. A gente tem que lembrar sempre que, da mesma forma que quando nos reunimos em grupos, seja para nossa casa, seja numa casa espírita, seja em qualquer lugar, nós temos pessoas de posturas diferentes. E os espíritos que se aportam às casas espíritas também são assim. E aqueles que, se eles encontram vibrações passíveis de permanecer, não há outro jeito, eles ficam. Por isso que quando a gente... É lei da sintonia, exatamente. O que comentaram ali, a vibração nossa. Quando a gente reúne numa casa espírita, uma coisa que a gente tem discutido muito, eu e o John, fazendo esses tipos de análise, não basta a gente pegar e dizer, tem que ter silêncio. Não é o silêncio que educa o pensamento. Não adianta nós entrarmos numa casa espírita, falar baixinho, nos portarmos todo mundo doce, todo mundo como se fossem cordais e elegantes, se no pensamento nós estamos ali, olha a roupa daquela, olha o babado daquele, aquele fulano está fazendo errado, aquele não sei o quê. Essa, a nossa conduta verdadeira, é essa vibração interna que ela é passada. Então, a lei da sintonia, que o perfil Paz e Serenidade Espírita postou aí, é muito verdadeiro, é muito importante, e essa sintonia que vai permitir uma manifestação desse porte ou impedi-la, né? Então, John, o item 13, eu vou ler a pergunta e vou deixar as respostas para você, pode ser? Pode sim. Como fazem para portar o objeto? Vocês o carregam nas mãos? A pergunta é toda sua. Não. Nós o envolvemos em nós mesmos. A observação de Erasto. Ele não explica sua operação com clareza, pois não envolve o objeto com sua própria personalidade. No entanto, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, ele combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium, e é com essa combinação que esconde e transporta o objeto. Portanto, não é exato afirmar que ele o envolve em si. Gente, é um bolso espiritual. Praticamente isso. Mas que o médium faz o papel da costura para segurar. Exatamente. Outra coisa, aqui, vou trazer um filme que eu acredito que acho que todo mundo assistiu, Ghost. Sim. Ele transpassa as paredes, ele transpassa as portas. Por quê? Aqui já diz. Porque o fluido é dilatável, penetrável e expansível. Ou seja, ele não precisa da matéria, porque
a pessoa que diz que espírito não é matéria, não é exatamente dessa forma que a gente quer colocar. Espírito é matéria, só que é a matéria espiritual. Nós estamos na matéria corporal, é carne, né? Então, quando ele fala que precisa do médium, nada mais é do que... Imaginem, vocês querem guardar alguma coisa no bolso. Então, vocês vão colocar junto ao seu corpo. Só que você precisa de alguma coisa que segure. Aí vem a energia do médium. Faz o papel, como a mãe falou, da costura. Eu acho que a forma que eu encontro para explicar é essa. Você, Luciano, o que você tem para nós? Eu estava estudando com o Davi, do Palestras Davi, e ele tocou nesse assunto. E ele deu uma aula bastante simples também, usando um outro filme como analogia. Ele citou o livro do Harry Potter. O livro não, o filme do Harry Potter. O Harry Potter, num desses filmes, ele pega uma manta invisível e ele se desaparece na frente de outras pessoas e depois ele aparece em outro lugar. Então, é mais ou menos assim. É como se os fluidos se combinassem. É o fluido do médium com o fluido cósmico universal. E aí é como se envolvesse esse objeto nesse fluido. É como não? Se envolve o objeto nesse fluido e é assim que então é feito o transporte. Nós não vemos com os olhos da carne, né? Mas o transporte ele existe e é feito então nessa dimensão. Exato, é uma boa referência. Eu, voltando ao Ghost, uma coisa assim, porque o Ghost eu acho que... Eu falo ao John que eu assisti o Ghost antes do conhecimento espírita e depois tive o cuidado de assistir e foram com outros olhos. E o momento que me chama muito a atenção, já tinha me despertado o interesse e agora, muito nessa questão de estudo, é a hora que ele está no vagão, olha um espírito que consegue chutar uma latinha e daí ele fica lá testando, até que ele consiga mobilizar, captar energia fluídica suficiente para juntar com a dele, para que ele possa movimentar e chutar aquela latinha. Certo? A Aldenice está dizendo que no livro Libertação de Salvador Gentili fala que o perispírito é revestido pela matéria da dimensão que o espírito se encontra. É exatamente isso. É aquela situação, a dimensão que o espírito se encontra. Se ele está na dimensão material encarnada ou está na dimensão fluídica do plano espiritual ou se do planeta onde ele vive. E essa história de falar sobre a vida em outros planetas, a gente tem muitos pontos a falar, tem muitos exemplos, tem muitas informações que dá uma outra palestra. Então, eu vou voltar aqui para a pergunta 14, porque senão a gente viaja muito. Vamos lá. Que, mãe, a gente precisa ler só a 14, porque ela já está acabando. Então, pronto, vamos fazer a 14, porque tem exatamente, outra entra para desaparecimento. Vamos terminar a movimentação que diz aqui. Eu vou fazer o seguinte, então, para a gente ter o tempo. Eu vou ler toda e vou deixar para comentário de cada um, pode ser? Pode. Então, vocês aportariam com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Aí respondeu o espírito: o peso não é nada para nós, aportamos flores porque elas podem agradar mais do que um objeto volumoso. E aí o Erasto diz: exato, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objeto, porque a gravidade que existe para vocês está anulada para ele. Mas, também aqui, ele não se dá conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve ser em razão da resistência. Disso segue que, se o espírito transporta apenas uma flor ou um objeto leve, em geral é porque ele não encontra no médio ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço maior. Luciana? Passo a palavra. Luciana, o que temos nesse entendimento que tem tudo a ver com a nossa dialética anterior? Isso, assim, eu acho que ficou bastante claro, né? É necessário que exista essa combinação entre espírito e médium, né? Ele precisa encontrar
fluidos o suficiente para aquilo que ele queira transportar, ele seja, então, facilitado. Então, como ele disse anteriormente, também não é uma tarefa fácil, porque nem todos têm essa predisponibilidade, né? Mas quando ele encontra, se é feito. Exatamente. John. Eu quero, a Luciana já resumiu bem, e eu quero aproveitar agora para fazer trazer um raciocínio. Se aqui ele fala que precisa do médium ou do espírito, um médium sozinho não faz uma coisa dessas. Muito difícil, raro, raríssimo. Agora vocês imaginem juntar vários médiums com aquele fluido, assim, ó, mega master. Existe grandes possibilidades de realmente de transportar e levar objetos gigantescos. Mas eu sempre gosto de finalizar a aula com o raciocínio de que se muitos médiums têm, entre aspas, esse poder de facilitar para os espíritos coisas grandiosas, quem dirá se muitos médiums entrassem na mesma vibração e oração? O que não seria capaz de acontecer? Provocou, né, John? Provocou uma proposta de que a aula de hoje nos faça refletir sobre a nossa conduta e estimular aqueles que estudam a doutrina sobre a conduta e de que forma a gente pode se unir para propagar a nossa relação com o Altíssimo, a nossa relação com o nosso mestre irmão Jesus, aprendendo e apropriando-se dos ensinamentos que ele nos deixou. Porque tudo que nós estamos vendo aqui nesses livros do Pentateuco e nesse livro dos Médiuns está nos reportando sempre a nossa conduta. E quando a gente fala de conduta, o Evangelho é farto e a Bíblia em nos mostrar que Jesus teve o extremo cuidado em todas as suas passagens, em todas as suas os registros de que a conduta e provocar uma reflexão sobre como a gente deve ser e agir melhor. Eu acho que esse é o grande fecho que a gente pode deixar para hoje. Vocês querem fazer as considerações finais e aí eu pergunto para a Luciana se ela topa fazer a oração de encerramento. Sim. Faço Então, com muito John, você faz carinho. então suas considerações e daí passa para a Luciana, por favor. Bom, não tenho muitas considerações finais, quero só lembrá-los que amanhã nós temos Evangelho no Lar com a Luciana, né? Amanhã é nosso Evangelho com você. E convidar a todos para ficarmos, gente, sempre alertas com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles realmente atraem ou coisas muito boas, ou coisas muito negativas. Eu não gosto de usar palavras ruins, mas coisas muito negativas. E a partir do nosso pensamento, a partir do auto-melhoramento, que nós vamos aprendendo mais sobre a nossa mediunidade, nós vamos aprendendo mais sobre a mediunidade de outra pessoa. Mesmo que eu fale, mas eu não tenho nada, não tenho arrepiozinho, não tenho nada. Você pode conhecer alguém e ter conhecimento para ajudar e auxiliar essa pessoa. Então, tudo isso é conduta. Porque se você está fraco, espiritualmente falando, está aqui, por exemplo, acompanhando uma aula dessas, e aí está com a vibração muito baixa, você pode abrir campo para ser intuído por maus espíritos. E isso se transforma em uma rede, porque você vai passar esse conhecimento para outra pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra. E nós precisamos fazer redes maravilhosas, mas de luz, de informações positivas e de coisas boas. Então era isso, as minhas considerações finais são essas. Gratidão. Vamos lá, Luciana. Perfeito, John. E eu, antes de fazer a nossa prece final, eu queria juntar as palavras de um e de outro. O quão é importante a gente se informar, ler, se instruir,
principalmente no que diz respeito ao Pentateuco da doutrina espírita. Porém, nada disso vai fazer sentido se no nosso coração e na nossa vida não tiver o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus é que nos dá a força motriz para que a gente saia da literatura e coloque na prática tudo aquilo que a gente está estudando. Então, o Evangelho de Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Tivemos um probleminha, será com a internet De estarmos juntos aqui nessa rede de paz e luz. E que a espiritualidade amiga abençoe a cada um de nós. E que sejamos luz por onde nós passarmos. Que brilhe em nossa face o semblante carinhoso e amoroso do nosso Mestre. Com a proteção de Maria, nossa mãe. Que assim seja. Que assim Que assim seja. Muito seja. obrigada. Foi uma excelente tarde de estudo. Obrigada pela sua contribuição assim espontânea, Luciana. Convidamos a todos que se fazem presente aqui, que participem, se disponibilizem. É muito bom ter mais alguém para compartilhar, para dialogar o tema. Muito obrigada e até amanhã no nosso Evangelho no Lar. Luciana, fiquem com Deus. Tchau, Que Deus beijo. abençoe a todos. Beijo. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau.